Oi gente, tudo bom? Hoje tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre espiritualidade, mas eu quero falar isso de uma forma um pouquinho diferente. Quero falar sobre relacionamento abusivo. Todos viram aí, né, a repercussão que teve o vídeo da Dora Figueiredo, que é uma youtuber bem famosa, que tem bastante seguidor, que relatou que teve um relacionamento abusivo durante algum período com um homem que também é relativamente conhecido aí, que tem redes sociais amplas, né, tem bastante seguidor, inclusive um canal no YouTube. E eu quero falar um pouquinho desse relacionamento e de relacionamentos abusivos de uma forma um pouco diferente. Então, bora lá começar. Então, gente, o que eu quero falar com vocês? Eu acho que todo mundo já escutou falar sobre espíritos obsessores, que normalmente ali no espiritismo, né, na crença espírita, são aqueles espíritos que ficam do lado das pessoas para sugar a energia delas, porque eles não têm energia suficiente para poder se manter ali. Só que todo mundo fala sobre os espíritos obsessores que estão desencarnados, normalmente os espíritos aí de pessoas que já morreram e estão tentando ficar perto das outras para conseguir consumir aquela energia das pessoas. E às vezes, se elas estão com a energia um pouquinho mais baixa, eles ficam mais próximos delas ainda para poder consumir esse resto de energia que ainda tem dentro delas. Só que muito pouca gente fala que também existem espíritos obsessores que estão encarnados. E nisso se encaixa muito bem a questão do relacionamento abusivo. E o que acontece, gente? Normalmente no relacionamento abusivo as coisas são muito padrões. Normalmente uma pessoa tem mais destaque que a outra e a outra acaba consumindo ela muito mais de uma forma ou de outra. Eu dei uma olhada em alguns vídeos onde os dois estavam juntos, tanto a Dora Figueiredo quanto o Tavião. E a gente vê um padrão ali naqueles vídeos. Toda vez que alguém, principalmente em collabs, toda vez que alguém, que é a pessoa que tá junto da collab, tenta falar pra Dora o quanto ela é boa, o quanto o canal dela é bacana, porque ela obviamente era mais famosa do que ele, pelo menos nesse meio aí de youtubers, né, que é o meio onde eles estão. Ele era extremamente apático a isso. O que acontecia? A pessoa ia falar, olha, parabéns pelo 1 milhão, Dora, não sei o que. Ele não olhava pra ela, ou simplesmente ele mudava de assunto, falava alguma outra coisa, ele não dava ênfase ao sucesso da mulher dele, da esposa dele, da namorada dele. Isso é uma coisa padrão em relacionamentos abusivos. As pessoas, normalmente, que estão junto, elas se preocupam muito com a luz que o outro está transmitindo, porque o outro tem uma luz muito maior que ele e ele não quer se apagar por conta disso, ele quer consumir em cima da luz dessa outra pessoa. E para quem já assistiu alguns vídeos da Dora Figueiredo sabe o quanto ela é expansiva, o jeito dela falar, até pelos assuntos que ela aborda, né? Ela fala muito sobre sexo, então você já imagina que a pessoa é uma pessoa mais liberal, assim, né? Uma pessoa que tem uma forma de falar, uma maneira um pouco mais direta de falar com o público. Não é uma pessoa tímida. E se você vê ela em vídeos de collab com o Tavião, você vê que ela fica totalmente diferente, ela fica quieta, ela tenta se comportar. Tem um vídeo que eu vi dela com os bracinhos assim, ó, tentando comer. Ele não olha pra ela um segundo, ele simplesmente não olha pra ela e ela tá com os bracinhos assim, sabe? Fazendo todo o sacrifício do mundo para não colocar os cotovelos na mesa, para tentar comer de uma maneira que, digamos, seja mais aceitável para ele. E isso é muito estranho, porque a gente vê esses sinais agora, obviamente, porque a gente sabe de toda a história. A gente viu ela contando, né? A gente viu o quanto ela sofreu contando essa história. Mas esses vídeos são vídeos antigos, então os sinais estavam todos ali. Existe ainda muito uma cultura muito machista de aquela frase, sabe? Ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E muito por conta disso, às vezes a gente vê coisas absurdas acontecendo e as pessoas não fazem absolutamente nada, elas simplesmente não falam sobre isso. E a pessoa que está sendo abusada, ela não tem a noção, sabe? Ela não tem a capacidade de poder se defender, de poder falar alguma coisa. Ela precisa muito de uma ajuda externa. E essa ajuda externa é muito difícil de ver porque a pessoa tenta esconder ao máximo isso. E essa pessoa, o obsessor, né, o abusador, ele é muito pragmático nas coisas que ele faz as coisas muito corretinhas, muito certinhas. Pra quê? Porque as pessoas externamente não podem reparar no que ele tá fazendo. Ele tem que consumir essa energia da pessoa sem que as pessoas em volta reparem que ele tá fazendo isso de fato. Então,
Você aí que tem uma amiga que você tá vendo que tá numa situação complicada, você tá vendo que tá numa situação difícil, eu não falo pra você se meter, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente se meter, mas tente conversar assim, sabe, de uma forma um pouquinho mais amena com ela, tenta começar a entrar no assunto com essa pessoa, porque às vezes as pessoas estão pedindo socorro. Eu vi muitos vídeos dela com ele, e eu percebi o quanto parecia que ela tava pedindo socorro nos vídeos, sabe? E é uma coisa que não é provavelmente pensada, ela não tava raciocinando o que ela tava fazendo, mas a gente conseguia enxergar esses detalhes. Só que, claro, agora com olhos de quem já sabe tudo o que aconteceu. Na hora, como a gente não conhece a pessoa, a gente não tem essa noção, né? A gente normalmente romantiza tudo, né? A gente acha que é tudo muito bonito. Ai, o casal, olha que bonitinho, eles fazendo vídeos juntos. E eu, inclusive, em relação a essa questão da pessoa, do obsessor, tentar pegar a luz da outra pessoa, eu vi alguns vídeos ali do Tavião, onde ele coloca ali na thumbnail, que é aquela miniatura que você coloca no vídeo, fotos dele com ela, por quê? Porque é pra chamar atenção pro vídeo, pra pensar, olha, a Dora Figueiredo tá naquele vídeo. Mas ela mesma não participa quase do vídeo, tem um vídeo que é bloquinho, que ele tá falando de carnaval, alguma coisa assim. E tá na thumbnail, tá ele e ela, né, parecendo muito felizes juntos, mas ele ali durante o vídeo, inclusive, fala uma coisa que eu achei assim, ó, não sei se eu vou encontrar uma pessoa especial nesse dia, como se ele não tivesse namorada, como se, sabe, se ela não tivesse ali, fazer aquilo pra chamar atenção pra ele, tentar tirar toda a luz que ela tinha, e ela tem muita luz, então isso é muito comum em relacionamento abusivo, a mulher normalmente se destacar um pouquinho mais e o homem se sentir meio absorvido com aquela energia e tentar tirar a energia do máximo da outra pessoa, falando que a pessoa tá gorda, que a pessoa tá feia, que a pessoa não sabe se comunicar, que a pessoa não sabe comer direito, como ele fazia com ela. Então, tenta fazer de tudo para tentar diminuir o que o outro tá fazendo, mesmo sabendo que o outro tem uma luz muito forte, e exatamente por isso tentando tirar essa luz da pessoa. Nisso que eu falo sobre os obsessores encarnados, porque são espíritos, iguais os espíritos que desencarnaram, mas eles ainda estão encarnados. E eles fazem isso também, eles tiram a energia da pessoa da mesma forma que um espírito desencarnado faz, com a diferença que é uma interferência muito mais direta, porque você tá ali, tá vivendo o dia a dia, né? Você tá conseguindo fazer com que a pessoa vá se diminuindo, vá saindo a energia dela e indo para você, indo no seu foco, você utilizando aquela pessoa para os seus próprios fins, para as coisas que você quer. E nisso você faz com que a outra pessoa perca toda a energia. Ela perde energia, ela não acredita mais nela, ela não acredita nem ao menos que tá dentro de um relacionamento abusivo, obsessivo. E isso não é só um padrão de relacionamento onde o obsessor, o abusivo, sempre vai fazer do mesmo jeito com os outros relacionamentos. Não. Normalmente a pessoa que foi abusada, ela acaba também entrando num padrão. Por isso que acontece muito das mulheres procurarem pessoas iguais. Isso é psicologicamente, não é porque a mulher quer sofrer, não. Muito pelo contrário. Ela não quer sofrer, ela não quer mais passar por aquilo, mas de alguma forma, ali na cabeça dela, inconscientemente, ela busca relacionamentos que são muito parecidos com o relacionamento anterior. Isso é super comum, sabe? E a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos. Não julgue as pessoas que estão passando por isso. Se você não pode ajudar, não comente nada, não fale, sabe? Simplesmente deixe passar, deixe as pessoas que querem ajudar, ajudarem. Não atrapalhe, não fique falando coisas para desmerecer essas pessoas que estão passando por esses problemas, porque essas pessoas precisam de ajuda, elas não precisam de crítica, sabe? Elas já tiveram bastante crítica durante o relacionamento delas, elas não precisam de mais crítica ainda. Então, tente se colocar no lugar do outro, sabe? Tente ter empatia. E uma coisa muito legal, mas muito legal mesmo que eu tô vendo nesse caso, é dos próprios homens se posicionarem contra o relacionamento abusivo. Porque antes a gente via muito uma questão das mulheres, né? Quando uma mulher vinha a público falar que teve um relacionamento abusivo, as mulheres falavam, apoiavam, iam lá, davam força pra pessoa. E eu tô vendo nesse caso específico, muitos homens chegando e falando, sabe? Falando, ó, xingando o cara, porque tem mais é que xingar mesmo, sabe? Uma pessoa dessas tem que cair na real, tem que olhar pra vida de uma maneira diferente, tem que ter mais empatia com o outro. Poxa, era a mulher dele, era a pessoa com quem ele deveria estar ali mais preocupado, sabe? Amar de verdade, a gente não via um olhar de carinho dele pra ela. Durante todos esses vídeos que eu tô falando que eu vi,
eu não vi um olhar de carinho dele pra ela. E isso era uma coisa muito implícita, sabe? Tava muito ali na nossa cara. E infelizmente, por conta de cegueira e social, a gente não conseguiu enxergar. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quis falar um pouquinho sobre esse assunto, porque é um assunto que tá aí muito forte agora, durante essa semana, por conta do vídeo da Dora. Dá muita força para as mulheres, falar para elas que elas não estão sozinhas, que a gente tá aí junta nessa luta, que todas estamos juntas nessa luta, para que isso não aconteça mais, ou que pelo menos diminua muito o número de mulheres que sofrem de abuso. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.